Stranger Things Volume 2 está entre nós. Estamos aqui, eu e Bruna Nóbrega, para finalmente analisarmos esses 3 episódios que vão levar ao grande final lá no dia 31 de dezembro. Bruna Nóbrega, o que foi isso? Aê, dessa vez estamos juntos, mas separados, né? Natal, esse foi um Natal muito especial que a gente passou aí. E eu estou ainda eufórica depois desses 3 episódios. Meu Deus, quanta coisa aconteceu. Foi diferente do que eu imaginava. Os Duffers levaram a gente para um caminho, eles falaram que ia ser devastador, e eu tava assim, tensa para assistir esses Uhum. episódios, sabe? Mas já vamos avisar que assim como a gente fez no volume 1, agora, nesse volume 2, a gente também vai comentar por episódios. Então, se você ainda não assistiu aos 3, só viu os 5, pode ficar tranquilo que a gente ainda não vai dar esse spoiler. A gente vai falar exatamente quando começa o 5, quando vai começar o 6 e quando vai começar o 7, para você poder assistir tranquilamente por aqui. Exatamente, exatamente. Até porque, né, a gente quer preservar a sua experiência, assim como a gente dessa vez a gente foi assistindo e anotando tudinho para falar com vocês. Não tivemos acesso prévio aos episódios, né. Dessa vez a memória tá mais fresca. Da outra vez a gente assistiu um pouco mais de antecedência, mas Foi. agora acabamos de assistir, estamos indo gravar, assim, com aquelas primeiras impressões mesmo, É e isso tá aí. tudo bem fresquinho. Nossa, de madrugada. Então, tirem as crianças da sala, porque já deve estar todo mundo dormindo, e vamos lá, vamos para o episódio 5, Bruna. E aí, que começa exatamente de onde parou, o volume Exato. 1, né? Exato, eles descobrindo o Will com poderes ali, que ele é um sorcerer, não um wizard, né, ele é um feiticeiro não, como é que é? Qual que é a tradução? Mágico? É feiticeiro ou mago, né? Ou mago, enfim, Uhum, ele puxa os poderes do Vecna, e aí a gente, só que assim, eles se sentem mal, porque o Vecna conseguiu levar as crianças, né, então uhum. enquanto a gente vê eles aprendendo sobre os poderes do Will, e se animando com isso, mas ficando triste que as crianças foram levadas, a gente também vê o lado da mente do Vecna, do Harry, com as 12 crianças, com as 11 crianças, né, além da Holly, acordando ali, descobrindo que estão nesse mundo com ele, que parece perfeito, elas têm doces, né? Eu fiquei pensando que era a casa de João e Maria, porque tinham tanto aquela Uhum. mesa de doce ali para eles, brincadeira à vontade, e por enquanto tudo parece normal, né? Mas o É. nosso querido Derek, Delightful Derek, percebe que tem algo ali estranho e percebe que a Holly sabe de algo ali. Sim, exato. É legal porque naquela cena dos aplausos, né, das crianças, que as crianças estão juntas, você vê claramente ele ali no cantinho, ele não aplaude. Não, Ele é. não bate palma. A Holly bate palma com aquela cara de cu, mas Aham. ele não tá junto com a galera, ele fica de olho mesmo. Ele tá atento a tudo. Mas a gente ainda não tem só essa apresentação, né? O Harry fala ali para as crianças que ele precisa das 12 juntos, porque elas precisam derrotar a escuridão, né? Elas são luz para eliminar essa escuridão do mundo, e elas vão conseguir juntas com ele canalizar esses poderes, dar mais força para eles conseguirem derrotar essa escuridão. Ele fala muito em metáforas ali, né? Mas Uhum. elas são essenciais para o plano dele. E elas estão ali achando que tá tudo bem. Sim, total. E inclusive, Bru, pra gente não, né, não chegar logo pro episódio 6, mas trazendo a nossa visão do episódio 5 desse momento. Quando ele Uhum. começa a descrever isso, né, eu fiquei pensando, obviamente, que ele estava descrevendo que o mundo de luz era o mundo invertido, né? Ah, sim. Eu pelo E menos estava é. pensando ali, não é, depois a gente descobre que não é, mas ali Aham. naquele momento com ele falando: "Ah, porque eu descobri um outro mundo, não sei o Ah, que lá". sim, que ele exato, eu fiquei pensando no mundo invertido, mas eu também fiquei pensando nesse mundo da mente dele, né, porque esse mundo da mente Uhum. dele é muito mais bonito e colorido do que o mundo invertido. Para mim remete a mais luz, só que ao mesmo tempo eu fiquei muito curiosa para saber mais, sabe. Sim, total. E então eu fiquei assim: "Que será que é isso? Eu quero saber mais aí como que ele quer usar essas crianças, especialmente sabendo que na verdade a mente delas tá ali, mas o corpo tá no covil dele lá, né". É, que a gente chega a ver um pouquinho ali no momento do Will ver a mente do Vecna lá atrás, né, Lá a gente atrás, vê isso. que elas estão aprisionadas da mesma maneira que o Will ficou aprisionado quando a gente o vê lá tanto na primeira temporada, quanto no flashback que a gente vê no início dessa temporada, né. É, exatamente. Eu não sei se você já quer, seguindo uma ordem cronológica do episódio, ou comentar todo esse arco já da mente do Vecna e depois a gente comentar por arcos que a gente teve aqui.
Tudo bem, pode ser, pode Eu ser. acho que pode ser por arcos, né, porque eu queria muito Uhum, falar sobre o momento, então, que a Holly consegue fugir, porque o Henry fala que ele não vai mais sair da casa e ela quer reencontrar a Max, e aí a Holly sim, consegue fugir e o Derek segue ela, né. E aí ele é. fala que ele é o melhor amigo do Mike, ele tá ali, ele já tá ali, ó, pronto, ele não é mais o Derek merdinha, né, o Gypsy Derek, agora é o Delightful Derek. E aí ela fala: "Então eu vou te usar para o plano", enquanto ela e a Max saem dali, fogem para tentar encontrar uma saída, ele fica na casa enrolando o Harry para elas ganharem tempo. Então ele tem que voltar a ser chato como ele era antes. E aí ele Uhum. tem um momento que eu já vi que tá viralizando muito nas redes sociais, que é ele falando assim, que é o Harry pegando o Derek, depois falando, quem te deu esse mapa? E ele fala, sua mãe. Eu, eu achei muito bom. Ele tem um bom momento de brilho, Derek. Nos próximos episódios, eu sinto um pouco mais de falta, né? Porque ele acaba que depois desse momento o Henry ameaça ele, né? Uhum. Ai, essa cena aí, ó, é É. incrível quando ele aparece. Tem um grande momento em que depois o Harry vai ameaçá-lo, ameaçar os pais, criar ilusão na cabeça dele, e aí o Derek fica com muito medo, e aí vai agir de acordo com o que o Harry quer. Mas nesse comecinho, assim, ele tem um momento de brilho muito bom que eu adorei ver, porque assim, um dos melhores personagens novos que a gente tem aí. Sim, o Derek ele brilhou muito assim, é realmente uma pena que nos próximos episódios ele fica mais apagadinho, né, Uhum, mas totalmente justificável pelo que o Henry bota ele pra ver. A gente uhum. compreende, né, que, tipo, o Henry pesou a mão ali, o Vecna realmente fez. Aliás, isso é interessante também, né, Bru, porque, várias teorias estavam mostrando ou tentando entender essa divisão entre o senhor Watson, o próprio O Henry, né, Henry, uhum. e Vecna o número um, etc, né. E aí É, tinha uma galera que estava teorizando que na verdade eram 3 personalidades diferentes, alguma coisa uhum. assim, não sei o que lá, quando pelo visto, né, pelo que a gente entende desse episódio inclusive, não, a gente tá vendo mesmo o Vecna É, só usando de outros artifícios, que a gente até comentou na nossa cobertura do arco passado, que ele só estava, tipo, usando uma outra forma para poder atrair as crianças. Ele viu que ele ser aquele Fred é. Krueger gigante não estava dando certo, ele resolveu ser o tio do doce, né. Uhum. Exato, até porque quando ele ataca o Harry, ele tá na versão quando ele ataca o Derek, ele tá na versão Harry, né, que é pra ser boazinha, mas ele vira a chavinha ali e fica completamente do mal, né, ele mostra as caras dele ali, e é até curioso assistir, porque Jamie Campbell Bower está incrivelmente bom. A gente estava comentando antes de começar a gravar aqui, que ele está absolutamente incrível nesses Uhum. episódios, assim, o modo com que ele muda do senhor fulano Watson, que vai falar com as crianças fofinho, pro modo com que ele fica com medo quando ele vê essa conexão com o Will, pro modo com que ele é ameaçador quando ele fala com o Derek, quando ele fala com a Holly, é absurdo, assim. Eu fiquei Sim. realmente muito impressionada, é muito legal. É, não, ele entregou muito. Nosso amigo pessoal Jamie Campbell Nosso Bower. amigo pessoal, Jamie Campbell Bower, que, enfim, ele me levou a ficar esperando alguns momentos nesses 3 episódios, que eu vou até falar aqui, porque não teve, né? Ele falou tanto Uhum. desse negócio da Joyce, que eu tava assim, que horas que a Joyce vai falar que conhece ele? Que horas que ela vai falar? E não falou, não Não falou. Vamos ter que falou, não esperar no último falou. episódio. Aí eu É. fiquei pensando se isso ele só zoou a gente ou se é porque ele quis fazer alguma conexão com a peça, Cara, né. então, exato. Fiquei em dúvida também, fiquei muito curiosa para saber mais disso aí, mas vamos ver se vai ter. É. Inclusive com a peça eu quero dizer o musical não, a peça de A peça teatro de Stranger Stranger Things, Things. isso, que tá lá em Londres, também teve na Broadway, né. O Jamie Campbell Bower até apareceu na peça, né, fez uma É participação especial. verdade. Aham. Então, acho que lembra que eu falei acho que a gente conversou isso no escritório inclusive, Bru, que eu falei: "Ó, eu acho que o Jamie falando esse negócio da Joyce é cortina de fumaça", lembra? É verdade, você falou mesmo, pra Eu gente focar em outra coisa, né. Uhum, É. safado, Uhum. safado. Eu falei, tipo: "Ó, pode ser media training", eu acho que ele jogou uma cortina de fumaça aí pra distrair de alguma coisa. E eu achei que ele tinha jogado pra distrair, e a gente já falou isso em outros vídeos, né, de uma possível redenção do Vecna, né. É verdade, é verdade. É, por enquanto a gente não tem isso, né, que a gente viu que ele tá realmente full do mal ali.
Mas eu acho que vamos já seguir, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando aqui dos episódios. A gente também tem uma grande parte deste episódio 5 focado na volta da Callie, a número 8, a irmã É da verdade. Eleven, que chama ela de Jane ali o tempo todo. E a gente tem muitas revelações em relação a ela, né? Primeiro, ela ajuda eles a escaparem ali usando a ilusão. O poder dela é da ilusão, ela tem um poder um pouco diferente do da Eleven. E ela ajuda eles a escaparem, eles vão pra igreja um dia para eles encontrarem o Dustin, Jonathan, Steve. Eles não estão lá naquele momento, mas é o momento em que a Callie vai fazer a revelação do que aconteceu com ela, né? De quando ela foi capturada pelo governo e pela Dr. K, que o governo matou os militares, todos os amigos dela ali, que ela ficou bem traumatizada e que ela não entendia que ela estava sendo usada ali de cobaia o tempo todo, porque estavam só tirando o sangue dela, deixando ela fraca, mas nunca matando. E Sim, aí a gente tem, então, a grande revelação do do porquê que ela estava sendo usada e porquê que a Eleven está sendo tão procurada. A gente achava que era por conta dos poderes, mas tem um motivo mais específico, né? exatamente. Estavam usando o sangue da Kali para injetar, para fazer uma transfusão, infusão, na verdade, em mulheres grávidas e assim tentarem replicar os poderes, tanto da Eleven quanto do próprio Henry. E a gente descobre que era isso, que foi isso que criou as crianças do Dr. Brenner. E assim como criou as crianças do Dr. Brenner, criou a própria Eleven. Exato. Só que é isso que a gente vê, né, que a Kali, o sangue dela, não funciona tanto. Na verdade, o sangue dela estava deixando as mulheres mais doentes. Uhum. E aí, por isso que eles querem o sangue da Eleven, porque a Eleven é o mais próximo que tem de poderes do Harry. Então, eles querem isso para realmente replicar todo esse experimento, criar mais crianças aí poderosas para trabalhar para o governo e para os militares. E claramente, tipo, a gente. Cara, essa cena foi bizarra, as barrigas delas ali, eu fiquei muito em choque. E, Não, foi obviamente, assustador. tipo, elas têm o sangue do Harry, porque elas nasceram desse experimento, né? O Harry foi usado, o sangue dele foi usado nas mães delas. Então elas têm o sangue dele, mas na Eleven funciona melhor, porque ela foi a que conseguiu replicar de forma mais exata os poderes dele ali. E aí por isso ela tá sendo perseguida desde então. E aí já vem uma grande revelação, né? Essa é uma das coisas que eu acho que os irmãos Duffer estavam se referindo quando eles falaram que ninguém acertou teoria nenhuma. Uhum. Porque eu não imaginava nunca que tinha esse experimento das mães grávidas por trás. Nunca pensei que podia ser uma coisa ali que estava rolando. É, também, eu acho que o que todo não que todo mundo pensou, mas o que estava parecendo e que parecia que já tinha sido respondido, é de que eram crianças superdotadas, né, crianças que nasceram com poderes, se não me engano, já não sei se teve Não, já alguma outra tinha. interpretação, Bru. Já tinha sido explicado. A gente sabia que eu acho que eles estavam fazendo experimento nas mulheres grávidas, assim. Eram mulheres Isso, específicas sim. escolhidas ali para Uhum. passarem por esse experimento. Não foi tipo assim, aleatório. Mas Total. reproduzir de novo isso, eu acho que foi uma grande revelação aí no meio. E É, e aí a aí a gente gente tem vê que esse né, momento de revelação aí entre Kali, Eleven e Hopper no mundo invertido, entendendo o que aconteceu com ela desde então. aliás, um comentário rápido é de que a Kali realmente está irritante. Ela voltou Então, sendo irritante, continua ela, irritante. ela é dona do episódio mais chato da segunda temporada, talvez até da série. E aí Uhum, ela volta e eu tô vendo os comentários já até nas nossas redes sociais do Omelete falando que é isso. Sabe por quê? Eu percebi? Ela é muito pessimista, né? Tudo ela acha aham. um problema e acha um defeito, fala mal, e aí parece que é tudo muito cansativo. Aí eu entendo ela ser chata. Eu cheguei até a ficar com dó nesse começo da explicação, mas aí depois ela fica achando problema tanto em tudo que dá uma preguiça. Aí eu fiquei, ai, É, não precisa, né? tipo Quando ela aparece nos próximos episódios, é só pra ser chata. exato, eu acho que isso foi um pouco o que aconteceu com o Dustin, tá. O Dustin, por Ah, ele você ter achou? ficado achei, ele ter ficado em luto, Hum, ele assim, é importante para o crescimento do personagem, eu acho que o uhum. arco dele tinha que passar por alguma coisa nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Steve quando ele fala que o Dustin estava
tava, né, apesar de que eu acho que eu tô me atravessando aqui do episódio, olha aí. Mas Não, a gente pode ir para o núcleo deles, então. Porque então, enquanto, como a gente falou, né, a Callie, o Hopper e a Eleven iam encontrá-los lá na igreja, no mundo invertido, e eles não estão lá, porque o Dustin tem essa teoria que ele percebe, ele imagina que a parede em volta deles seja um campo de força, meio que do mal ali criado pelo Vecna. E para esse uhum, campo de força funcionar, precisa de um gerador. E o gerador estaria no centro desse campo, né, que ele percebe que é um círculo e ele entende que o centro é o laboratório. Então ele faz o Jonathan, a Nancy e o Steve irem com ele até o laboratório em vez de ficarem esperando lá o Hopper. E aí o objetivo deles é encontrar esse gerador. E aí eles se dividem, né? Tem aquele momento de o Dustin e o Steve não estarem se bicando, eles estão ali completamente, cara, não se aguentando mais, um cutucando o outro, que culmina, pô, num na porrada, né. quebra-pau, na porrada ali, que eu falei, gente, o que é isso? Nossa, eu fiquei triste ali, viu. Foi um Nossa! quebra-pau muito violento eles É. se acabando ali. Mas sabe que eu entendo, porque eu sinto que quando você, meio geral, assim, da vida, quando você tá com alguma coisa te incomodando, você sempre desconta na pessoa mais próxima de você. E Aham, aí sim. com os dois é completamente isso, tipo, eles têm esses problemas incomodando eles mesmos, e aí eles descontam na pessoa que é mais próxima, então um descontando no outro. Mas é muito claro que não é nada um contra o outro, sabe? É eles Sim. descontando os próprios problemas, porque é ruim de assistir, mas você entende que é necessário para eles passarem por isso, sabe? Uhum. Sim, total. É justamente pra gente ter uma cena um pouco mais pra frente, né, em outro episódio. Exato, exato. Então é o arco dos personagens, que eu espero que não leve pra cena do trailer lá, mas enfim, é isso aí. Qual cena do trailer? Porque eu acho que já foi. É, já foi, que é aquela If You Die, Ah, I tá. Die, e aí eu espero que não leve a conclusão pra, né, pra o Ah, que eles falam aham. ali, porque Exato, exato. não Mas pode matar Steve e Dustin, né. e aí nessa busca eles estão demorando para encontrar esse gerador, demorando, demorando, e aí o Steve e o Dustin brigam, eles se separam e o Dustin vai parar numa sala que ele encontra um diário do Brenner, e aí ele começa a ver várias anotações, e ao mesmo tempo o Jonathan e a Nancy vão pro telhado lá do laboratório, eles percebem que tem uma coisa ali, e meio que o objetivo, a teoria do Dustin era que se eles encontrassem o gerador e destruíssem, o gerador ia derrubar a parede. Então, assim que eles Uhum. encontram aquela coisa que parece isso, a Nancy atira Sim. e o Dustin tenta impedir, né? Não, não encosta, não encosta, mas atira. E a gente vai acabar meio que com esse momento do tiro antes das coisas começarem a acontecer. Mas então a Uhum. gente falou, né, de Vecna, do núcleo das crianças um pouco, do núcleo da Eleven, do núcleo dos quatro, e falta a gente, acho que, falar um pouquinho mais do que está acontecendo em Hawkins, né? É, total, total. Do que a galera de Hawkins está planejando ali. Eles estão tentando, alcançar o Vecna a partir do Will, que é inclusive um plano da Joyce, né. E aí É, nesse momento, eu fiquei muito preocupado, porque no volume anterior, o Will fala: "Ah mãe, você fez um plano lá e não deu certo". E é. aí a Joyce continua fazendo um plano, eu pensei: "Ih rapaz, não vai dar certo, Não alguém vai vai dar. morrer". Cara, e é muito engraçado como ela não confiava no Will pra nada, e aí do nada ela está tipo: "É isso mesmo, vamos te usar de isca, Will". Uhum, Mas ela mesma fala, né, que o Vecna subestima o Will, mas ela não vai mais fazer isso, ela vai confiar nele ali, e ela cria um plano pra tentar conectá-lo de novo à mente do Vecna, e aí agora que ele tem esse poder, ele não vai destruir os Demogorgons, é pra ele destruir o próprio Vecna. E aí tem uma cena muito boa nessa hora, que é a dos irmãos Sinclair tendo ideias ao mesmo tempo. uhum, O Lucas num canto, a Erika no outro. A Erika lembra, eles querem achar um jeito de localizar o pessoal do mundo invertido, né? Então precisa achar o. Aí eu adoro essa cena. Os dois. E aí a Erika percebe que o Dustin aprendeu tudo com o Sr. Clark, o professor deles. Então eles é só ir atrás do Sr. Clark que ele vai ajudar. E ao mesmo tempo o Lucas percebe que aquecendo
o Demogorgon, ele vai trazer essas partículas para perto e vai meio que ressuscitar o Demogorgon, então permite que o Will consiga se conectar aí com ele de um jeito mais fácil, sem ter que ir para uma localização perto da mente coletiva e tudo mais. E aí os dois colocam os planos em prática e eu achei, assim, perfeitos. Sim, sabe uma coisa que eu tô gostando muito dessa temporada, é que eles estão sabendo usar tudo que eles aprenderam nas temporadas É, passadas, para poder executar os planos deles, sabe. Então, ele lembra de quando eles sim. fizeram a mesma coisa com o Billy, né, para poder tirar o Mind Uhum, Flayer do Billy, para estimular de alguma forma o Mind Flayer. Fizeram isso com o Will também, para poder tirar as partículas do uhum. Mind Flayer que estavam dominando ele, na segunda temporada, se não me engano, né, quando ele virou o espião, né, do Vecna, e a gente, enfim, depois vê isso, antes no caso, né? Mas de todo modo, tudo isso são coisas, são aprendizados que eles tiveram nas temporadas anteriores e que essas crianças estão virando uma MacGyver de Cara, Stranger Things, sim. sabe? Eles estão sabendo É. fazer tudo, velho. Aham. É muito legal, eu gosto deles estarem assim, e eles estarem de assim, de pé igual com os adultos, né. Todo Uhum. mundo se juntando ali, se respeitando e todos dando seus palpites e meio que todo mundo tá no mesmo patamar ali, isso eu acho muito legal também. E aí meio que vão fazer esse plano funcionar, então a Erika sai um pouquinho de cena, porque ela vai atrás do Senhor Clark e a gente vê eles aquecendo junto com a torre da antena, com o sinal, o Demogorgon ali, o bonecão do Demogorgon gigante morto, para fazer essa conexão do Will. E aí a gente tem um paralelo, né, de duas cenas, a que tá rolando na mente do Vecna, que é a Max e a Holly passando pelas memórias da Holly para tentar encontrar o final, para tentar encontrar uma saída, e Uhum. ao mesmo tempo a gente vendo o Demogorgon sendo aquecido ali para ele ser ressuscitado e o Will conseguir se conectar à mente coletiva e se conectar com o Vecna. E aí a gente tem, pá, aquela cena do trailer, que é o Harry se fundindo com o 01, se fundindo com o Vecna, indo atrás da Max e da Holly. É E foda. aí veio o momento que eu fiquei, ó, da hora. Que é quando o Will se conecta, né? Sim, total. Velho, Olha. foi muito, muito foda, porque, o plano de certa forma funcionou, apesar do Will depois, né, dar ruim, mas o interessante disso foi que a gente viu o Vecna de uma forma muito vulnerável. A última vez que a Muito. gente viu isso, claro, foi no final da quarta temporada, quando a Nancy vira Sarah Connor e atira nele Uhum. pra caramba, mas a gente viu e isso foi muito foda, a gente viu o Will dando um gostinho para o Vecna do que ele faz com as pessoas, porque ele torou a perna do Vecna ali. É, Exatamente como o Vecna faz quando ele levita a é. galera, sabe. Foi muito Nada bom. nada mais justo, foi meio que o Vecna provando do próprio remédio, sabe. É. E depois vê-lo mancando, né, a gente depois vê melhor isso, mas eu acho que agora eu que tô me atravessando nos episódios, viu, Bru. Mas enfim, depois a gente vê, Não, mas tá tudo bem. ele sofrendo, né, com isso e o próprio Will meio que incorporando o Vecna, falando pra Max correr, sabe. Aham. Isso foi Então muito isso eu foda. achei me deu um alívio tão grande quando o Will entrou na mente do Vecna e viu que a Max estava lá, e a gente Uhum. vê a cara do Lucas percebendo que ela estava lá o tempo todo, eu falei: "Meu Deus, que coisa ui, que alívio", sabe. E Sim. aí o Will consegue falar pelo Vecna pra Max correr. E a Max não sabe que é o Will, porque ela não sabe que ele tem poderes, né, ela acha que é até Uhum. Eleven se comunicando com eles, mas ela recebe essa mensagem, corre e ele consegue salvar a vida da Max e da Holly nesse momento, né, que o Vecna chega perto de um ponto que parece que ele vai matar a Max. Ele tá É. nesse ponto, e a Holly assistindo tudo ali, né? E aí chega esse momento. Aí no final, o Vecna consegue expulsar o Will da mente dele, mas o Will não acorda, né? Ele tem esse momento que a mente dele se perde ali, mas as Uhum. meninas conseguem se salvar e a gente, enfim, foi uma cena bem intensa, mas muito boa esse final, assim, eu fiquei bem impactada. E aí eu acho que a gente já cobriu os detalhes do episódio 5, hein? Sim, sim. Eu queria só puxar essa parte aqui onde a gente tem os, né, os fragmentos de Ah, é. Mind Flayer, de, sei lá, de mundo invertido que saem do Demogorgon quando eles fritam o Demogorgon, porque eu fiquei, a gente já viu isso saindo e se alojando, É. escapando. Pra onde vai, Então, né?
Pois é, será que isso foi destruído completamente ou se escondeu em algum lugar para se alojar de alguma forma? Não mostrou. Não sei, verdade. Então, Vamos ficar aí com essa informação. pois é, fica aí. Então agora vamos para o episódio 6, galera. Estamos começando agora episódio 6 de Stranger Things, que é a fuga de Camazotes, né? Fuga de Mazeltov, como eu falei no escritório. É, mas eu top. Fuga de Camazotes, meu episódio favorito desses três, eu achei que foi muito, muito bom. E a gente começa meio que com a explicação já do que é o mundo invertido. Finalmente a gente tem essa explicação. Porque Uhum. é o momento em que o Dustin revela que ele achou o diário do Brenner e ele descobriu que o mundo invertido é o que a gente já falou em outros vídeos, é o buraco de minhoca que o Sr. Clark deu na aula para Erika, né? Ele não é É, outra dimensão, ele é um portal entre dimensões. exato, é uma ponte, né? Ele é a ponte que vai vir aí no episódio 7. E aí o Dustin explica que, na verdade, então, aquilo que tá ali no meio é meio que um buraco negro, a gente pode falar assim, que pode sugar. Se a Nancy conseguir destruir aquilo, vai sugar tudo e vai desaparecer tudo. E aí eu venho o desespero. E tanto que quando a Nancy atira, um tirozinho não afeta tanto assim, mas é o momento em que tudo começa a derreter ali no laboratório. E aí Uhum. eles não conseguem fugir e escapar, né? A Nancy e o Jonathan são atirados para trás e ficam num espaço fechado. E olha aí a explicação, o mundo invertido é isso, é esse meinho que conecta duas dimensões e o carro do Steve aí voando nunca mais vai ser visto. Pois é, o Steve perdeu o carro dele. E é engraçado isso, porque acho que também, né, o lugar comum da galera teorizando era que e a gente também, né, não vamos nos isentar disso, Sim. que era a bolha protegendo ali o cerco do mundo invertido e provavelmente pelo outro lado estavam as crianças, estava de alguma forma a mente do Vecna, né, projetando isso, aquele lado mais bonitinho que a gente vê as Uhum. crianças aprisionadas, né, e no fim realmente não era nada disso. Eu fico um Não. pouco preocupado com aquilo que eu acho, eu não sei se eu levantei isso em algum vídeo ou se a gente conversou no off, mas lembra do portal da Rússia, né, do mundo Sim. invertido? Que aí eles tinham um portal e aí eles conseguem fechar depois. Isso me preocupou porque a gente tem um portal da Rússia, mas a gente não sabe se esse portal abria na Rússia ou se abria no mundo invertido ali naquele perímetro do laboratório, né? Mas eu acho que isso explica, sabia? Porque basicamente o portal que abre é o mundo invertido deles. A gente não Uhum, tem. Na Rússia, a gente não vê o povo da Rússia se conectando no mundo invertido de Hawkins que a gente conhece. A gente uhum, vê o mundo da Rússia com um portal que leva a Demogorgons. E a gente descobre que os Demogorgons, eles não são do mundo invertido, eles são sim, dessa outra dimensão, na verdade. uhum, Então, na verdade, o que a Rússia faz é abrir outro buraco de minhoca em é, outro lugar, em outro espaço. Então, talvez, eu acho que isso explica ali, porque pelo que eu me lembro, não tem nenhum momento de alguém da Rússia achar, entrar pela Rússia e cair não. no mundo invertido de Hawkins, Não, a né? gente a gente não vê, na verdade, nem acho que mundo invertido da Rússia, por exemplo, Não, isso não é eles têm visto. só os portais e estão fazendo testes, e eles fazem testes em Hawkins, porque é onde já tem um aberto, né? Então eu Uhum, acho que isso acaba explicando um pouquinho. E aí, enfim, a gente tem toda essa explicação do Dustin, e aí o nosso quarteto ali em pânico com as coisas derretendo. E eu nossa, acho que sim. eu acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre essa parte do mundo derretendo antes de entrar no resto, Uhum. porque pra mim, pô, fez a cena mais emocionante que a gente teve até agora, que foi o diálogo do Jonathan e da Nancy. Sim, O sim. que eu chorei nessa cena não está escrito. Olha, eu vou concordar com você, viu. Eu tive que segurar um pouquinho, que eu estava tentando anotar e tirar print na hora, É. mas, assim, pô, você vê o diálogo deles resumindo como estava a relação deles nesses anos que eles estavam estranhos, né, desde os eventos da Uhum. Califórnia, ela trazendo por que que ela não foi encontrá-lo lá em Uhum. Lenora, ele trazendo também por que que ele estava estranho, o que que ele estava pensando, por causa do Steve também. E, nossa, e nessa cena a gente viu que a Nancy realmente já tinha se decidido, né. É. Claro, ela tinha escolhido um tempo, tinha querido ficar um pouco sozinha para entender quem ela era, para entender o Uhum. momento dela, mas ali a gente viu que ela já tinha se decidido, não seria o Steve, né, seria o Jonathan mesmo.
Não, então, mas meio que foi um término, tá, essa cena, não Sim, parece, total, né, foi é o totalmente. término mais romântico da história, mas é tão lindo os 2, falando: "Eu odeio o The Clash, eu odeio isso, eu nunca Uhum, li isso que você me falou, eu também nunca li isso". Eles sendo honestos pela primeira vez no relacionamento, e aí totalmente, né. totalmente honestos. E aí tem um momento que a Nancy fala: "Não, o Steve tem um cabelo muito melhor que o seu". Aí eu falei: "Gente, calma, calma". Mas aí ela fala: "Mas eu não escolheria ele", entendeu? E eu achei isso Uhum, tão legal. Do final, a Nancy vai ficar sozinha, porque ela sim. é essa mulher independente, ela se tornou essa mulher que ela não precisa mais da validação de nenhum dos 2. E os 2 eles só estavam juntos por conta desse trauma compartilhado, que eles É, não conheciam outras pessoas que tinham esses mesmos sentimentos, mas eles não precisam mais prender a isso, é uma coisa ruim que prendia eles. E aí ele fala: "Nancy, você aceita não se casar comigo?". E aí, ai, foi tão, sei lá, e ai, é o jeito tão dolorido. lindo de terminar toda essa história, sabe? É, mas é dolorido Terminar também. foi muito dolorido, mas assim, foi muito bonito ao mesmo tempo, foi um diálogo muito bem construído, um roteiro maravilhoso, assim, eu fiquei É, pô, é uma cena que eu não sei quantos minutos durou, mas é uma das maiores cenas direto, assim, de tudo, maiores diálogos, né, que não tem ação, é só um olhando para o outro, e você sim, fica preso do começo ao fim. Sério, eu não sim. tenho elogios suficientes pra fazer pra essa cena. Não, é um momento que parecia de fato um discurso de morte, né. Parecia Exato. que estava sendo Pô, construído ali a vamos despedida dos falar sobre personagens. isso. Eu achei que eles estavam morrendo. Em vários momentos eu estava tipo: "Ok, eles vão morrer". Isso pra Sim. mim ele já estava óbvio. Aí quando a aliança cai e cai no duro, eu falo: "Não é possi", eu fiquei assim: "Não, não é possível. Filhos Eles da mãe. fizeram tudo isso e eles não vão morrer". Filhos da Juro mãe, a por gente foi Deus. tapeado de Fomos novo. muito tapeados, muito. Eu acho que eu estava chorando mais porque eu tinha certeza que os 2 iam de base. Sim, também, também. Eu E estava já me preparando, já estava me preparando. "Caralho, eles vão matar os 2 aqui nesse modo meio". Eu lembrei logo de Lost, não sei se eu dou spoiler, mas tem 2 Ah, personagens de Lost que morrem de uma forma parecida, sabe. E hum, aí eu estava pensando: "Meu Deus, vão meter essa, a gente vai vão. perder os 2 agora de vez". É por isso que os Duffer falaram que seriam episódios devastadores. E aí eu acho que isso acaba, na verdade, protegendo eles, porque se eles não morreram aqui, eles não vão morrer É, mais. não morre mais. Assim como o Steve Dustin, tá? Eu acho, tá? Eu Oh, já não eu acho que achava ainda que dá eles iam tempo, morrer. hein. Ah, não, mas eu acho, Ainda dá a tempo. gente não chutou neles pra morrer, mas a gente chutou um pouquinho, mas eu acho que eles não morrem. Porque é aquele momento em que o Dustin vira e fala: para de tentar se matar, né, pro Steve ali. Aham. Porque o Steve tá tentando colocar umas escadas no meio do nada e se conectar ali com eles, é isso, o Dustin não quer passar com o Steve pela mesma situação que ele passou com o Ed. Sim, E aí é o momento em que eles se reconciliam, porque é o momento que o Steve percebe que toda essa defesa que o Dustin tá tendo é porque ele não quer perdê-lo, sabe? Então, a hora que o Dustin começa a chorar ali e os dois se abraçam também, nossa, só culminou para toda a parte emocional que já estava rolando no episódio. sim, e eles estão, como a gente falou anteriormente, né, eles estão construindo esse relacionamento desses 2 personagens já tem muitas temporadas. E é Uhum. uma coisa até que os fãs estavam falando o tempo todo, que era: "Pô, o Dustin conheceu o Ed, tá nesse amor todo, não sei o que lá, o Ed morreu, aí o Dustin tá aí sofrendo e largou o melhor amigo, largou o Steve", né, muita gente chegou a comentar sobre isso, né. E eu senti que nessa cena e nas cenas que construíram esse relacionamento do Dustin e do Steve, também desconstruíram, entre aspas, o relacionamento do Dustin e do Steve, eram os Duffer dizendo: "Galera, a gente sabe disso, a gente entende". Uhum. E é justamente a mentalidade do Dustin, é a mentalidade de Uhum. tipo: "Pô, eu encontrei esse cara aqui que me escuta, que é carinhoso comigo, que É. é exatamente como eu, uma pessoa que é de fora, sabe, uma pessoa estranha para todo mundo, mas que foi um herói, mas que salvou todo mundo e que foi depois, tirado pra bosta", sabe, porque é o que Uhum. aconteceu com o Ed, ele foi, completamente excluído, tanto em vida quanto em morte, da sociedade. É. E aí o Dustin se via muito nele, coisa que não havia com o Steve. O Dustin não se via como o Steve, porque o Steve Uhum. sempre foi o bonitão, sempre foi o popular, mas eu acho que justamente nessas diferenças é que eles ficaram muito amigos. E aí, quando o Ed morre e há essa separação, tem que se haver essa junção novamente. E Uhum. por mais que o Dustin tenha ficado insuportável, foi necessário para que eles se construíssem novamente e a gente Uhum. visse eles como 2 melhores amigos, e é muito lindo quando eles falam que você é meu melhor amigo, sabe, tipo, e eu me lembro É. muito da Robin falando
pro Steve: "Nossa, você é amigo de muitas crianças, né?" É. É verdade. E teve uma cena, né, no episódio 5 que a gente não comentou, da Robin conversando também com o Will, e aí o Will fica chocado quando a Robin fala que a pessoa que ela contou, né, primeiro sobre os sentimentos dela pela Vicky, pela Tammy, foi o Steve. E aí ele fica: "Como assim, o Steve?" "É, o Uhum. Steve, essa pessoa". Aí, ó, essa cena também deles é muito linda, né, e é super essencial para o Will ao longo dessa nova jornada dele de se entender, de saber quem ele é, de conseguir mais forças. Só que aí a gente tem esse momento falando do Will já no episódio 6, ele, no final do episódio 5, ele fica desacordado, e no episódio 6 a gente vê que o Vecna capturou a mente dele de novo, ele tá preso, porque o Vecna fala que ele já usou o Will várias vezes, inclusive tem a revelação que o Noah Schnapp realmente deu spoiler na entrevista do Hot Ones, que o Noah Schnapp fala que o Will construiu os túneis, e isso só foi revelado no episódio 6 agora, que o Vecna fala que o Will era o construtor dele, que ele fazia os túneis entre o mundo invertido enquanto ele dormia. É. Então foi o Will que criou isso aí, e aí o No Snap realmente deu um spoiler. E E a cena aí foi excluída, né, eles eles apagam, eles exclui cortaram, né. eles cortaram na entrevista, porque realmente na hora ninguém percebeu, mas realmente foi um baita spoiler. E Véi, aí é nesse momento que o Vecna fala que o Will vai ser um espião dele pela última vez. é. E aí a gente vê que, já que ele não conseguiu capturar a Max na mente dele, ele vai atrás do corpo da Max, que está no Uhum, hospital. E aí o exato. Will não consegue, né? Ele tem essa fragilidade na mente que ele não consegue se proteger o suficiente. E o Vecna acaba entrando, e aí ele acaba meio que revelando sem querer essa localização da Max ali. Enquanto isso, a Max tá quase se desistindo, né? Ela tá na mente do Vecna, ela volta pra caverna. A Holly ainda tá com aquele espírito de vamos tentar, a Max tá quase desistindo, mas a Holly dá um incentivo para ela, né? Nisso Uhum. elas falam sobre a caverna representar, tipo, qual que é a teoria da Max do porquê o Henry não entra aí? E aí ela acha que a caverna representa uma memória traumática para ele, e aí a Holly vem e fala: "Então vamos descobrir que memória é essa? Se essa é uma memória dele, a gente tem que descobrir a fraqueza dele". E Uhum. aí tem um pouquinho, né? O episódio ele não entra muito a fundo do que foi essa memória, mas basicamente é uma memória que representa. Deixa eu ver se tá nesse episódio. Ah, tá nesse Tá episódio. sim, Não tá vou dar sim. spoiler. Que representa a primeira pessoa que ele matou, basicamente, né? Ele Uhum. encontrou nessa caverna um cara machucado e ele chega exato, para tentar ajudar, e esse cara atira nele, simplesmente atira na mão dele. Coisa E horrível. aí, exato, e aí ele tem que meio que se defender ali. E aí ele acaba matando o cara meio que como defesa, porque o cara quer matar ele e ele nem sabe quem é. É. E aí a gente vê bem de leves que esse cara tá segurando uma maleta. E aí, olha ele, uma mini versão do Henry ali, um pequeno escoteiro, com um É. lenço, inclusive, que é o lenço que a Holly pega das coisas dele e ela tá usando no episódio, Olha, né? eu não lembrava disso, muito bem, que legal. É. E. E aí, enfim, ele abre a maleta, né? Nesse momento em que as duas estão ali, elas não prestam muita atenção, mas tem esse momento que ele tá quase abrindo a maleta ali, tem umas Uhum. partículas, mas não mostra muito, né? Eu acho que a gente ainda tem que ter um flashbackzinho nesse episódio 8 para explicar mesmo com mais detalhes o que rolou ali. Exato. Inclusive, eu estava pensando numa coisa aqui, que nessa nesse cenário de caverna, nesse cenário meio desértico, etc e tal, não sei se é o mesmo lugar, não sei se é próximo de Hawkins, mas, ele estava de jaleco, né, esse cara estava de jaleco com essa Uhum, maleta. uhum. E eu viajei quanto à localização, fiquei pensando se o laboratório de Hawkins foi construído na área onde esse cara estava, entendeu, na área onde esse cara estava Então, morto. pela peça, na verdade não, pela peça eles não estão em Hawkins ainda, isso aí foi antes do Henry se mudar. Ah, foi verdade, você falou isso, você falou Lembra isso. dessa história? Uhum, verdade. A história da caverna, ele encontra a caverna tinha esse portal para a dimensão X, que Sim. é essa outra dimensão que o Henry tem contato. E eu acho que, Uhum. na verdade, agora que eu tô pensando, é Aham. esse momento em que ele ganha os poderes. Né? Eu Sim. acho que a gente vai ver mais sobre isso. O momento em que ele abre a maleta e as partículas surgem são essas partículas que vão entrar nele para Uhum. gerar esses poderes. Mas a Holly acaba saindo antes de ver com mais detalhes o que aconteceu ali.
Mas a Holly Sim, arrasa fazendo uma teoria, inclusive, que já tinha rolado na internet, que a tampa da luneta era exatamente o formato da abertura da caverna, né? E aí sim. ela consegue sincronizar ali para achar essa entrada aí, descobrir a saída da mente do Vecna. É verdade, é verdade. A Rowling tá Ela mandou espertíssima, né? bem, não. Tá sofrendo muito, mas também tá mandando bem. A Holly tá muito importante aí nesse final. É, e foi Mas engraçado, inclusive, ela não zoando, mas dizendo pra Max, né? Que a Max falando, não faz sentido. Aí ela falou, tipo, a gente tá na mente dele, você acha que algo faz sentido aqui? E aí ela dizendo que ela é a turista, né? Porque ela conta a história lá do do tio tio dela. Eric, Uhum. que ficava procurando metais, e no final quem achou o grande prêmio foi um turista qualquer. E o É. tio dela ficou sem nada, e ela fica se chamando a Holly, a turista que vai encontrar algo, mesmo a Max depois de anos lá dentro sem encontrar nada. Exato. Pô, é bom demais a Holly. É. Vamos falar também da sincronia agora, né? Que é a galera de Hawkins indo salvar a Max e a Max e a Holly Uhum. ali na mente do Vecna, né? O momento do escape delas, né? Exato, porque a gente tem, antes disso, a gente tem um momento, então, que no episódio anterior, quando a Nancy atira lá no que ela acha que é o gerador, o mundo invertido dá uma balançada, as coisas começam a ser sugadas, isso, um portal abre, e aí o que acontece? Hopper, Eleven e Kali conseguem sair. E aí eles se Uhum. encontram em Hawkins com a Joyce e o Mike, e aí o corpo do Will, e aí a Eleven vem, então usa os poderes para encontrar a mente do Will. E aí, nisso, ela descobre, então, que o Vecna tá indo atrás da Max. E aí ela alerta, Isso. galera, temos que ir atrás da Max e não sei o quê. E aí é o simultâneo que a gente vai ver ali, né? A Eleven, né, encontrando o Will. E aí, o simultâneo, a gente tem uma ótima cena, que é a Robin indo pro hospital, encontrando a Vicky, e Vicky jurando que ela tem problemas com vício, que na verdade ela roubou remédio para ela, e que tudo de monstros, na verdade, ela imagina. Eu achei muito boa essa cena das duas, até que, na verdade, o hospital começa a ser atacado por Demodogs. Não, essa cena foi muito boa e eu acho que eu não sei você, mas eu fiquei agoniado, porque a gente assistiu 5 temporadas de Stranger Things, a gente sabe que tudo é verdade, e aí É, finalmente as pessoas, entre aspas, normais em volta, estão começando a saber o que está saber. acontecendo. E eu estava desesperado, estava: "Robin, pelo amor de Deus, elabora mais, conta mais". Dá Pra mim detalhes. dá detalhes, ela tá aí tipo: "Ai, você é viciada". "Não, não é, tá vindo o Demodog, tá vindo um bocado de coisa, veio o Demogorgon, a Eleven usa a mente pra mexer as coisas". Tipo, pra gente não é mais uma parada, não é mais coisas estranhas, né, mas Aham, pra é apenas o Vicky, normal. Pra Vicky era maluquice. Nossa, maluquice, coitada. coisa de Juro. drogado, né. Ela tá viciada, ela tá tendo alucinações. Eu achei muito engraçadinha a cena, uma boa quebra ali. As duas estão divertidas, mas depois aí a Vicky entende, elas têm um momento juntas. Mas vamos falar que, assim, temos dois MVPs aí. O Lucas, que nunca desiste da Max, né? Uhum. Ele vai atrás dela, volta a tocar Kate Bush, porque agora ele sabe que a mente dela tá lá, então ele não vai desistir. E aí, mano, ele carrega esse corpo. E ó, corpo, tipo assim, a Max é pequena, mas o corpo com peso morto, assim, é Uhum. pesado. E ele É. carrega ela junto com o Radinho e não larga os Demodog atacando. E ele lá indo atrás dela, assim, sem desistir. Tem um ponto em que a Robin fala: a gente precisa desligar o rádio, porque senão os Demodogs vão vir atrás. E ele fala: não vou desligar, ela tá vindo. Então, assim, é uma coisa muito linda a relação deles e Sim. como o Lucas não desiste. Mas a MVP realmente disso Aham. tudo, quem é? Karen Wheeler. É Meu isso Deus, aí. essa mulher não fez. Ó, não vou falar que ela não fez nada nas outras temporadas, mas o que ela está fazendo nessa quinta temporada compensa qualquer outro momento das outras 4. Sim, e compensa também o nosso querido Ted Wheeler, Que filho da podia ter mãe. morrido, porque continua não servindo para nada, né? Podia, Realmente. podia ter ido de base, e aí, velho, ela nossa, como que ela pensou nisso? "Não, eu sei que eles estão lá Cara, no porão, vou jogar a zorra do negócio lá e explodir não, tudo". ela sabe que eles estavam no porão, porque a Robin manda o recado em voz alta pro hospital inteiro, né? A Robin fala: Sim. Não, Lucas, total, total. desce com a Max. E aí ela reconhece as coisas, ela sabe agora que os ataques são reais, porque ela foi atacada por um Demogorgon.
E aí ela vai atrás, e ela vê de colocar aqueles tanques de oxigênio, de Uhum. oxigênio, né? É, de Dentro oxigênio. da máquina ali que vai esquentar e vai explodir. Isso aí é coisa de doida, essa ideia. Mas ela consegue salvar todo mundo ali. E ela chega, não consegue nem falar com a garganta ainda toda ferrada, mas ela vai lá e consegue matar 3 Demodog de uma vez. A mulher é a GOAT, ela é Embaçada. muito embaçada. Aliás, nessa cena, eu queria só puxar uma referência, ó, enquanto isso eu tô tentando ajeitar aqui as coisas, porque a bateria do computador vai acabar e eu preciso trocar a luz aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que eu achei que é uma referência, tá? Na cena dos Demodogs, É. a gente tem um momento em que eles estão escondidos ali na mesa, né? Onde justamente a Robin fala que tem que desligar a música e tal, parece muito uma referência àquela cena do Jurassic Park, quando as crianças estão na cozinha e os Velociraptors estão chegando. São 2 Velociraptors, eu acho, aí são 3 Demodogs, mas parece muito uma referência a esse momento de Jurassic Park, sabe? É muito parecido. Legal, legal, não tinha reparado nessa. Então você pegou aí, eu imagino que deve ser mesmo, porque eles pensam em tudo, né? Não, E total. aí, enfim, aí nisso a gente tem eles conseguindo ser salvos, e aí a gente tem Max e Holly que conseguem encontrar uma saída da mente do Henry, dessa memória traumática dele. E aí tem um discurso bem bonito da Max pra Holly, né? Dela falando, tipo, você não pode sair pelo mesmo saída que eu, porque você tem que voltar pro seu corpo. Mas você não precisa de uma música, você precisa só lembrar do que te faz se sentir amada, se sentir forte. Aí ela tem um discurso ali, pô, você tá achando que você ficou paralisada, que você não conseguiu ajudar sua mãe, você não conseguiu me ajudar, mas na verdade você conseguiu achar o caminho até aqui, você ajudou seus colegas, você conseguiu bater de frente com o Harry. E aí, pô, é muito bonito. E aí o episódio acaba com cada uma correndo pro seu portal ali, para elas conseguirem sair dali. Eu nem acreditei que tava tudo dando certo. Como pode? Tava tudo dando certo demais, eu achei que alguém ia morrer. Não, eu tava certa de que alguém ia morrer. Eu tava tipo, não é possível que não vão, que vai dar tudo certo mesmo. Não, eu achei que alguém é de base ali também, velho. Eu tava crente que alguém ia morrer. É, E mas inclusive, tá tudo bem. não, ficou tudo bem, ainda bem. E aí, uma coisa não foi uma chateação não, mas eu fiquei pensando: "Pô, a gente ficou uma temporada inteira achando que era música e tal, e no final era só a Ela força do fala, amor". era a força do amor. Ela não precisava da música em nenhum momento. Mas então vamos pro episódio 7? Opa, então vamos lá, episódio 7, que é a ponte? O nome, a tradução, né? É a A ponte, porque a ponte, gente vai episódio falar muito sobre o 7. mundo invertido aí. Exato, e a gente tá com 47 minutos de gravação. Então vamos acelerar para não alongar mais esse vídeo. A gente começa o episódio 7 com a Max acordando, então, tendo reencontro com o Lucas ali, um momento super emocionante. Obviamente, o corpo dela ainda tá muito fraco, ela ficou 1 ano e meio parada em coma, então ela não consegue falar direito, ela não consegue se mexer direito, sentir direito. Isso ela vai recuperando aos poucos, ainda ao longo do episódio, no futuro. Mas é um momento muito emocionante. Aí Eleven chega, o Mike chega, o Hopper, todo mundo tá ali e tem esse grande reencontro, quase todo o grupo junto novamente, né? E quem Uhum. falta é basicamente o povo que tá no mundo invertido: Dustin, Steve, Jonathan e Nancy. E aí o grande objetivo do episódio passa a ser, então, a encontrar o povo que tá no mundo invertido e eles se juntarem de novo. Sim, é. E aí também a própria Holly também, a gente fica se questionando o que é que aconteceu, onde foi que ela acordou, e ela acaba acordando numa situação muito parecida quando o Will tá com o USB do Vecna, né, Uhum. e aí ela também vomita partículas, né, partículas É. que parecem do Mind Flayer, ela bota pra fora essa porra. Uhum. E depois ela abre ali a porteira quando ela tá saindo da caverna do Vecna, onde ele tá preso aos próprios USBs dele, né, para se concentrar, e ela dá de cara com onde eu acho que é, né, a própria dimensão X, né, que É. é onde o Henry cai lá, acho que é até Uhum. mencionado isso no episódio, né, que o Henry cai aí. Sim. A gente vê Quando a isso. Eleven manda ele para outro lugar, na verdade a Eleven manda ele para ir, que é o lugar que o Dustin chama um pouquinho mais para frente no episódio de abismo, Uhum. que é a outra dimensão de fato. O que a Sim. gente
que é o que a peça de Stranger Things chama de Dimensão X, eu imagino. Que é Uhum. essa outra área ali, que é onde está as crianças, que é onde está esse covil, o corpo do Vecna mesmo, quando ele precisa usar, ele está aí se recuperando. Então, e aí a Holly vai para aí, mas ela tá muito determinada, né? Ela tenta escapar, o Vecna ainda percebe que ela fugiu, ela corre, ela tenta sair, e é o momento que a gente vê mais mesmo sobre o mundo invertido, né? Que é feito de matéria exótica, eles chamam ali, e ela consegue cair no portal ali do mundo invertido e vai para o mundo invertido e quase reencontra a Nancy, o Jonathan e todos mais. Olha esse momento É, dela veio passando o portal aí. e eu achei que ela ia morrer, hein? Eu achei que ela ia virar. Lembra muita gente teorizando o que que era isso Quem que aqui? era? E no final era a Holly caindo. Pois É, é, a gente teorizou muito sobre isso. Era a Holly saindo dessa dimensão X, o abismo, e caindo então no mundo invertido. E uhum. aí, antes da gente falar o que acontece com a Holly, a gente tem também no começo do episódio o Sr. Clark com a Erika e com como é que O ele Murray, chama? Murray. Esqueci o nome dele, coitado. coitado. É porque ele foi mal O, educado com você. nunca esqueceremos. Eles estão tentando fazer o experimento do professor funcionar, né, para descobrir a localização do Dustin e do pessoal que tá no mundo invertido. E aí, assim, isso, ó, o episódio passa até meio superficialmente por isso, ele não explica muito o experimento, o que ele fez, né, mas basicamente ele fala que o do Dustin funcionava por terra, mas por terra tem falhas, porque tem árvore no caminho, tem tudo mais, então ele precisa de um que funciona no ar, aí ele cria essa espécie de drone com bexigas, e aí eles jogam as bexigas pro alto, conseguem encontrar a localização, então, do Dustin. E aí é tudo muito rápido, né? Eles vão rápido. O povo que tá em Hawkins vai tentar encontrar o povo do mundo invertido, eles sabem que estão perto do laboratório, a Eleven só chega e levanta um dos band-aids de aço gigante que estão prendendo o portal ali. E aí isso foi um pouco. Todo mundo entra no mundo invertido. Precisava todo mundo entrar no mundo invertido? Não precisava, né? Mas todo mundo entra lá para conhecer. Vamos fazer um tour pelo mundo invertido. É o tour do mundo invertido. Não, eu acho que foi suficiente para o seguinte, para Vicky e pro Sr. Clark verem, ó, pô, então é isso que eles realmente estavam escondendo, entenderem, né? porque eram os que não sabiam de nada, né? É, Eram os que estavam ali alheios, perdidinhos. né? E aí eles Completamente têm o alheios. tour deles, e aí todos se encontram, e é o momento em que eles contam que a Holly chegou ali, ela ficou muito perto, a Nancy conseguiu olhar nos olhos dela, mas aí o Vecna puxou ela de volta. É. Aí ela indo embora. E Ela ainda sofreu bem que mais o que a Vecna puxou. Juliette. Sofreu mais que a Juliette. E ainda bem que o Vecna puxou, porque parecia que ela ia virar paçoca. Se ela tivesse Se ela ia caído. caísse direto, ia ser feio. Não, vamos lá, quem salvou ela foi o Vecna. Não fosse o Vecna, ela virava paçoca. Então temos que Grandes agradecer. É afirmações. isso aí, Jamie Campbell Bower, muito obrigado, Vecna, você está de Mas, parabéns na por salvar a Holly. verdade, ele só salvou porque ele tinha um interesse por trás. Ele precisa das 12 crianças pro plano dele dar certo. Não ia funcionar só com 11. São tecnicalidades, Tecnicalidades, né? entendeu? Coisas que a gente pode, para mim, mas pior do que isso para mim, eu achei meio whatever, mas apesar de não. Tá, o que veio na minha cabeça? Que eu fiquei agoniado que a Holly caindo, a Nancy conseguiu ouvir ela gritando lá da puta que pariu. Mano, Aí eu fiquei, conexão de irmãs, conexão de então, irmãs. é a telepatia da força, né? Leia e Luke, pelo amor de Deus. Inclusive, você gostou do Dustin fazendo referência no episódio 5 a Star Wars? Eu Claro, fiquei claro. imaginando você assistindo ele para ele tentar explicar o campo magnético. Meteu um retorno de Jedi lá, maravilhoso. Eu amei. Mas aí então eu acho que eu quero trazer um pouco já dessa parte do Vecna, então pegando a Holly de volta, e aí a Holly acorda de novo na casa dos Creel, né, ali com as outras crianças, e as outras crianças meio que se juntam para fazer a Holly participar. E aí elas ficam, cara, é uma coisa, é meio até creepy como o Vecna controla essas crianças, né? Sim. Eles ficam gritando depois, back to the light, back to the light, de volta pra luz. E aí até o Derek, ele não consegue se manifestar muito, porque ele tá com medo pela família dele, né? Então, o Harry só manipula todo mundo. Mas eu amei que a Holly não se deixa vencer. Cara, a hora que ela pega o rádio e taca na cabeça da menina, eu falei, demais. Cara, icônica, tá? A Goat, ela é outra Goat. Ela é bem Queen, a diva, a loba.
A Lo não, Loba não, tadinha, Loba tem só para pessoas mais velhas. Ou seja, Loba é a senhora Wheeler. É, É não, Karen Wheeler. senhora Wheeler, Karen Wheeler, muito Loba. É a Loba. Mas eu achei a Holly muito diva ali, ela acaba participando, ela pede ajuda pro Derek, mas o Derek não consegue ajudar, né? Então ela acaba participando ali desse plano do Vecna de juntar as 12 crianças pra. E aí, o que a gente vai entender é quando todo mundo se junta de fato para Uhum. entender o verdadeiro plano do Vecna, que é juntar os dois mundos. Ele quer colocar o abismo junto com o Hawkins, ele vai usar o mundo invertido para isso, e a gente tem aí uma grande aula. Inclusive, acho que eu nunca vi tantos personagens de Stranger Things juntos na mesma cena. E Sim. eu amei que eles estão todos juntos, porque é isso, pro último episódio eles vão estar todos juntos de novo. Vai ser um grande momento ali para eles. Eu achei isso bem legal. E uma coisa que é interessante é que, pelo menos assim, um pensamento meu era de que o Vecna queria unir o mundo invertido e o mundo direito, né? Acho que É. a gente teve esse pensamento até porque no final da quarta temporada, né, ele tenta abrir os portais lá, faz as fendas, e aí parecia que o mundo invertido meio que estava se unindo ao nosso mundo, né, com as Uhum. nuvens, com aquela coisa toda. E aí, nessa quinta temporada, a gente descobre que não, que realmente o mundo invertido é apenas uma passagem, né? O mundo É. invertido é apenas uma ponte Mas ele para esse outro continua. abismo. Mas ele continua querendo unir mundos, basicamente, né? Isso se mantém, né? É. Esse objetivo do Vecna se mantém dele fazer essa união aí entre o abismo, ou a dimensão X, ou o que seja, com o nosso mundo, e o mundo invertido acaba sendo um caminho para isso, né? É um caminho. Ele não é o fim, ele é o meio. Olha aí. Ele é o meio, exato. E aí a gente tem, então, eles tentando pensar num plano para o Vecna não conseguir fazer isso. E aí vem o plano da pessoa mais inesperada de todas. Steve tem o plano. Eles não precisam de um Uhum. feijão mágico, né? O Hopper tenta fazer aí, mas o Steve vem com o momento. Se eles conseguirem ir para o mundo invertido, subir no topo da antena, eles já vão estar perto o suficiente para o próprio Vecna puxá-los. E aí essa conexão é o momento que eles têm que aproveitar, então, para, na verdade, não só se conectar com o Vecna ali, mas para destruir o mundo invertido e, com isso, destruir essa conexão de Hawkins com as criaturas, porque eles percebem que as criaturas, os Demogorgons, o Mind Flayer, os Demodogs e Demobats e etc., eles não são do mundo invertido, na verdade eles são do abismo, da dimensão X ali, e na verdade o mundo invertido só é o portal em que eles Sim. passam, né? Eles chamam de Uhum. ponte, essa ponte interdimensional. Então se eles cortarem, acabarem com o mundo invertido, essa conexão entre eles se perde e acabou. Sim. E curioso também que é o seguinte, a gente vê os Demodogs e os Demogorgons lá nessa dimensão, quando a gente tem um flashback do Henry, do Vecna, nelas, quando ele cai lá, né, quando a É, Eleven expulsa tá ele. transformando ainda, né? Isso, e aí a gente vê ele lá meio deformadinho, eu tô sendo gentil, né, mas enfim, meio Anakin Skywalker É. pós-vulcão, e aí é ele olhando para o lado e tem os Demodogs lá, tem os Demogorgons, ele vê o Mind Flayer no formato monstro da fumaça de Lost Uhum. ali, né, então isso era uma coisa que a gente meio que já sabia, mas novamente, um entendimento que a gente, e eu pessoalmente também tive antes, era de que o mundo invertido tinha sido formado a partir dessa dimensão, que o mundo Uhum. invertido tinha nascido de lá, e talvez que isso tivesse sido construído naquele momento em que o 6 de novembro, né, que é o Que desaparecimento de inclusive. Will Byers. Uhum. Que é muito importante, a gente não comentou aqui nesse vídeo ainda. É verdade. O Vecna é a teoria do Lucas, que ele já deu no volume 1, e realmente o Vecna quer usar o dia 6 de novembro para as crianças fazerem essa fusão. Ele realmente estava esperando o dia 6 de novembro para isso. E a Uhum. gente vai. O episódio 7 acontece no dia 6 de novembro, e o episódio 8 provavelmente também vai acontecer no dia 6 de novembro. Então vai ser o final mesmo de tudo na mesma data. Onde tudo começou, vai tudo terminar, que foi no desaparecimento de Will Byers, assim como também, se não me engano, é o dia da criação do mundo invertido, quando o experimento une as coisas, no caso o experimento é a própria Eleven, quando ela tem contato com o Demogorgon, né. E o dia 6 de novembro, na verdade, se a gente voltar para a peça de Stranger Things, é o momento em que é o dia da peça que eles iam apresentar, enfim, a peça dentro da peça, mas é o momento em que o Vecna, que o Harry meio que abraça esse lado obscuro dele, Uhum. assim, de fato, né? E ele meio que
vira o Vecna de fato e abraça esse lado do mal, assim, vamos dizer. Eu não sei exatamente como explicar, mas o dia 6 de novembro já é importante desde aquela época, acho que é 59, sei lá, 1959 ou algo assim. Então já era um negócio grande ali na vida dele, então é uma data muito simbólica ali. Não é aniversário dos Duffer, não, né? Né? É bem específico o jeito que eles escolheram aí esta data. Não, se não me engano, Mas. era a estreia da primeira temporada, né? A estreia da primeira temporada acho que foi 6 de novembro, não sei, mas Não, enfim, foi antes. foi, Mas né? é só. Não, É é só a só data. porque é uma data aí aleatória, eu acho. Perfeito, perfeito. Então, vamos É. seguindo, a gente tem um momento ali antes, né, do final do episódio, em que o nosso querido Hopper está conversando com a Joyce sobre as Uhum. verdadeiras intenções da Ah, Kali, da que depois a Kali. gente vê o que Tô que tá achando ela acontecendo, né? suspeita, tá? Então, ela tá querendo Ela tá querendo se sacrificar e sacrificar Eleven junto. Eu não sei se é, tipo, só uma boa intenção do coração dela ou se ela tem algum plano por trás, tá? Mas uhum, basicamente ela fala que, assim, não importa o que elas façam, o governo sempre vai continuar indo atrás delas, porque o sim. sangue delas é importante. Então, ela quer, no segredo, porque ela sabe que o resto dos amigos ali nunca vai deixar isso acontecer, mas ela quer que ela e a Eleven se sacrifiquem na hora da explosão e fiquem no mundo invertido pra sumirem também. Porque desde o momento que elas continuarem vivas, o governo nunca vai parar de procurá-las, porque elas têm o sangue e eles querem criar mais dessas crianças. E se criarem mais dessas crianças, vão criar mais monstros igual o Harry. E aí é um ciclo vicioso que nunca vai acabar. Então elas querem Uhum. encerrar esse ciclo. A Kali quer que a Eleven encerre. E aí a gente não vê exatamente uma resposta da Eleven ali, mas a gente sabe que ela é altruísta, né? Que ela vai querer ajudar realmente. E ela não vê uma solução ali. Ela pode tentar se esconder, mas é difícil, né? E sabemos que a Eleven também cai na pilha da Kali, né? Não é a Cai. primeira vez, não é a primeira Não vez. A é. gente tem um episódio inteiro da Eleven caindo na pilha da Kali. De Betchen, Betchen, Betchen. É. Então, não seria a primeira nem a última, tá? Dela querer fazer alguma coisa que a Kali sugere. Apesar de que ela termina esse outro episódio, né? Escapando, entre aspas, da Kali, né? Voltando lá para Hawkins. Então, talvez a gente tenha aí também o caminho do que vai acontecer. Talvez a Eleven no final tenha personalidade e não faça o que a Kali está querendo que ela faça. E Ou a talvez Kali tem também. alguma intenção ruim por trás também. Exato, exato, porque a Kali pode até mesmo ser uma espiã da doutora Kate, de alguma forma também, né? Então, não sei. Ela cria ilusão, né? A gente não pode esquecer isso. Ela É. cria imagens que a gente acredita ser real e não são. Então, isso Uhum. pode influenciar muito nesse final. Tô bem curiosa para ver como ela vai ser usada, se ela realmente tem boas intenções ali, ou se tem alguma coisa por trás. Eu acho que vai ser interessante. Vamos ver o que que vai ter. Ai, meu Deus. É. Que ódio, viu, dessa menina. Eu tenho Ai, raiva vamos dela. falar só do. Eu acho que o último momento que a gente tem que falar que é o Will revelando o segredo dele, né? Que é Uhum. basicamente a fraqueza que ele tem na mente do Vecna, porque o Vecna vai acessar justamente isso pra deixar ele fraco, que é ele. O Will acha que se ele revelar o segredo dele, ele vai ficar sozinho. E aí ele percebe que ele precisa contar para as pessoas ficarem com ele. E aí ele tem um discurso lindo e o momento da cena em que todos se abraçam. É muito emocionante. Inclusive, o abraço é com o Jonathan liderando ali. É um abraço que tinha no trailer e eu tava com muito medo de ser um abraço num hospital Que alguém morreu, deles, né? de alguém ter morrido, sabia? Eu jurava que podia ser isso. Na verdade, é um abraço só de tipo, eu tô do seu lado, eu tô com você. E aí a Joyce é a primeira que fala, o Jonathan, desde o começo apoiando, eu achei muito lindo. E aí vem o Dustin, o Lucas e o Mike também, a O Mike Eleven. demorou, viu? Sacanagem. Mas teve um momento ali, ele entende, sabe? Eles entendem, eles estão ali do lado dele. E foi muito, muito lindo, assim. Foi outro dos momentos mais emocionantes que a gente teve aí nesses 3 episódios. E o Mike percebe, tá? O Mike percebe quando ele fala que tinha uma crush em Ah, alguém que não sim. era O como Will ele. olha pra ele, né? O Will que não, É, que ele sabe que não se sente mesmo, mas ele percebe que ele precisava disso pra se conhecer melhor e entender sim. melhor E os pra poderes. seguir também, né? E agora o Will elimina a fraqueza que ele tinha, fraqueza entre aspas, o Will Uhum. chamava de fraqueza no sentido de, tipo, é uma insegurança que ele tinha em relação aos outros. O Will tira isso e, ao mesmo tempo, ele tem aquela conversa com a Max em que a Max revela que a caverna é a fraqueza do Vecna. Uhum. Então,
Os dois vão, eu acho que vão conectar a mente de novo, só que o Will não tem mais fraqueza. E o Vecna agora, o Will sabe qual é a fraqueza do Vecna. Então isso vai ser essencial nesse plano final deles de derrota, que vem aí no episódio 8, de 2 horas. E eu estou muito ansiosa para ver. Então, vou trazer aqui uma teoria da minha amiga Bruna Esteves, a gente conversou sobre isso mais cedo, e aí a teoria é a seguinte. A teoria é que no D&D, uma das coisas que mata o Vecna direto, e que é mencionado inclusive na 4ª temporada pelo Ed e pelo Dustin, quando eles estão jogando, se não me engano, não sei se o Dustin tá na verdade, é o dano crítico, que é o número 20 no D20. Isso aí a gente já falou aqui até. Então, já falamos, exatamente. Então, vamos reforçar aqui. A Eleven é 11. Exato, a Kali é 8. A Kali é 8, então dá 19. E o Will, como tem essa conexão com o Vecna, que é o 001, representa mais um aí, e é o 20. E o 20 Exato. é o número necessário para derrotar o Vecna. Essa teoria aí tá rolando na internet. Eu acho que faz super sentido, até porque tem esse grande momento no final do episódio em que o Will não iria participar do plano, e ele fala, eu vou no plano. Então o Will tá lá, a Eleven tá lá, a Kali tá lá. Pra mim é muito isso, essa junção, todos juntos vão conseguir derrotar o Vecna aí de todos os lados. Sim. Antes da gente fechar aqui, eu queria trazer um momento para os fãs de Senhor dos Anéis, quando o Sr. Clarke abre os portões e ele fala Melon, que basicamente é de Senhor dos Anéis, fale amigo e entre. Melon é élfico para amigo, e aí ele abre o portão da base falando Melon. Então tá essa referência a Tolkien em Senhor dos Anéis, que é muito boa. Genial, amei. Então teve referências Senhor dos Anéis, Star Wars, o negócio está recheadíssimo. Exterminador do Futuro, porque a gente teve a nossa Sarah Connor, Nancy Wheeler, atirando na Sarah Connor de verdade, doutora Kay. Sim, é o momento Nancy Wheeler atirando, inclusive recebendo um tapinha nas costas do Hopper, que é de fato policial e sabe, né? Eu gostei dessa conexão que os dois têm ali, tipo, bom tiro. E ela fala, você também. E aí ela fica toda orgulhosinha, assim. Achei muito fofo. Foi e massa. aí, o episódio 8, estou ansiosíssima, prontíssima para o que vai ser isso aí, viu? Exato. O episódio 7 termina com uma mesa branca. Mano! Esse final foi creepy. Foi muito creepy, ele fazendo ali o exorcismo de Emily Rose, sei lá, com as crianças. Toca a badalada do Vecna, que a gente não ouvia já tinha um tempinho. Né? Acaba, né? Até quando está nos créditos, tá tocando ainda o E tem o pim, que é aquela badalada dele, né? O badalo do Vecna lá, quando ele vai invadir, quando ele aparece, né? E ele acaba falando, né? It's time, é hora. Então, realmente é isso. É o momento do 6 de novembro que vai acontecer aí. E aí a gente termina com essa união. Eu acho que alguém vai rodar nesse negócio aí de explodir o mundo invertido, tá? De bomba relógio. É muito a cara de alguém se sacrificar pra bomba ativar. Em algum momento o fusível vai dar merda. E aí alguém vai ficar lá pra ativar manualmente, tá? Isso é muito a cara de acontecer. Vamos ver, vamos ver. Pra mim, a única coisa agora, nessa altura, a única pessoa que pode ficar é a Eleven mesmo. Tomara. Brincadeira. Que isso! É porque se ela ficar, ninguém mais morre, entendeu? Então não morre Dustin, não morre Steve. Não, mas, amigo, não vão morrer. Tô te falando aqui, você pode apostar o que você quiser comigo. Vamos fazer o bolão da morte 2. Dustin e Steve não vão morrer, o Jonathan e a Nancy não morrem mais, a Max também agora já está completamente segura. A única que tem chance ainda do sacrifício é a Eleven. O Will também já passou agora, porque... Não, o Will já revelou a fraqueza dele, ele não tem mais fraqueza com o Vecna. Não vai morrer também. Tá bom. Tô aqui, bem dito. Afirmando. Ok, então não vai morrer ninguém? Eu tô achando que não vai, sabia? Os irmãos Duffer falaram que eles não queriam deixar ninguém triste, e eu acho que eles não vão matar ninguém. Pelo amor de Deus, matam sempre alguém até o final e não vão matar ninguém. Pior que realmente era pra ter matado já, né? Não. Sabe quem pode morrer, que a gente já falou? Murray. Murray pode morrer. Esse aí já passou do tempo também. Ou no já final tá a gente descobre extra. que o Ted Wheeler morreu no hospital. Pode ir também. Pode ir também. Já tá fazendo hora extra também, quem pode morrer. Mas é isso, mais de 1 hora de vídeo. Aí, galera, bom, destrinchamos tudo, mas é isso, como tava tudo na memória, eu acho que a gente falou até mais do que a outra vez, porque a gente comentou todos os detalhes, né? Isso eu achei bem legal, a gente conseguiu comentar bastante coisa dos 3 episódios por aí.
E eu acho que não faltou nada, mas se falou, conte aqui nos comentários o que você queria que a gente também tivesse discutido, o que você achou desses 3 episódios. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, João Jedi? Não, para mim tá tudo bem dito, tudo bem feito, e a gente se vê de novo no dia 31, melhor, dia 1º de Dia janeiro. 1º de janeiro. Estaremos aqui no nosso réveillon, na nossa virada estranha, para cobrir Stranger Things, o último episódio da série. Você acompanha aqui com a gente no Omelete, comenta aqui embaixo, vem muito conteúdo, né, Bru? Vamos fazer muitos conteúdos aí. Natal e Ano Novo pra quê? Vamos trabalhar. Obrigado, Netflix. Obrigado por isso aí, tá? E a É gente se isso. vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.